De neblina cinzenta tem tomado conta do céu de São Paulo e de outras cidades brasileiras nos últimos dias. Minha gente, um incêndio na maior floresta de Brasília cobriu a cidade de fumaça. Uma das inúmeras consequências das queimadas históricas na floresta amazônica e no Pantanal. Intensos incêndios florestais na Amazônia e em outras regiões do Brasil encobre grandes cidades como São Paulo, que na região sul do Rio Grande do Sul deve ser atingida entre hoje e amanhã pela fumaça das queimadas na Amazônia. Muita fumaça encobre o céu do Brasil e ela pode chegar até a Argentina e também ao Uruguai. Imagina que o teu vizinho resolve colocar fogo no quintal dele ali, naquelas tardes quente, infernal de verão. E aí no começo isso parece inofensivo, né? Uma fogueirinha ali no fundo do quintal dele para limpar terreno, queimar papel higiênico. Meus vizinhos já fizeram isso em alguns lugares que eu vivi. Só que aí essa fumaça começa a espalhar e invadir a tua casa, a tua sala, começa a pegar cheiro de fumaça na cortina, na roupa estendida, os móveis começam a ficar com poeira. Aí as pessoas que moram com você ali, teus filhos, começam a tossir, reclamar de olho ardendo, dor de cabeça, garganta irritada. Você começa a fechar as janelas da casa, né? Pra tentar evitar que essa poeira, essa fumaça entre, mas daí já não adianta mais, porque essa fumaça tá por todas as partes. Se você olhar pela janela, você consegue ver o fogo crescendo, queimando as coisas, não só o quintal do vizinho, mas começa a ameaçar também a espalhar para outras casas. E aí você se dá conta de que tem que fazer alguma coisa, né? Você espera que os bombeiros cheguem ou que caia milagrosamente uma chuva, só que não vai acontecer nada se você ficar olhando, esperando que algo aconteça. Vamos tentar ampliar essa cena e imagina que o vizinho desse pequeno conto, né? É um fazendeiro com milhares de quilômetros de espaço para queimar, só que o quintal dele é a Amazônia. E aí esse fogo, ele não vai queimar só mato, grama, ele vai queimar árvore centenária, ele vai queimar habitat de milhares de espécies. A fumaça não vai afetar só a casa do vizinho, mas ele vai afetar cidades inteiras e vai escurecer o céu de um monte de região a milhares de quilômetros de distância. Inclusive, se esse vizinho dessa história fosse no Brasil, isso poderia chegar na Argentina e no Uruguai, que são os vizinhos da nossa história aqui, do Brasil no caso, né? Que sofre daí com problema respiratório, com o clima global que se desestabiliza, com a biodiversidade que vai se perder de uma maneira irreversível, não vai ter volta. E assim como essa história do vizinho do Uruguai e da Argentina que eu citei, e que tem uma pessoa parada na janela esperando que algo aconteça, é a gente. Parece exagero, né? Só que eu vou te contar o que está acontecendo, eu vou te contar sobre o Dia do Fogo, e aí você me diz se é exagero ou não. Eu já vou chegar lá, só que antes da gente mergulhar mais nesse assunto, deixa eu me apresentar rapidinho, que agora eu já entendi que tem que ter carteirada na internet, porque o assunto é importante para mim, para você e para todo mundo. Sou Gabriel, bacharel em Ciências e Tecnologia. Eu acho que eu faço vídeos desde 2015, eu já não tenho mais linha do tempo na minha memória. Eu sempre falo de diversos temas aqui, assuntos que eu acho que são relevantes para o momento, como esse que a gente está discutindo agora. Então, se você ainda não me conhece, as minhas redes sociais são todas a mesma coisa, @GabrielMonta. Lá eu fico compartilhando um monte de coisa, além dos conteúdos como esse aqui. E se você achar esse vídeo interessante, já aproveita para me seguir, para compartilhar esse conteúdo e também comentar aqui embaixo como é que tá a situação aí na tua cidade. O céu tá cinza, o céu tá sem cor, o mundo ficou sem cor, parece que tá todo mundo com depressão. Comenta como é que tá a situação aí. E se você também tá com algum sintoma de fumaça, né? Vamos direto pro assunto, porque o problema é que a Amazônia, nesse caso, não é o quintal de alguém, né? Apesar de alguns ainda acharem que é o quintal deles e que eles podem fazer o que eles quiserem. Ela, na verdade, é um regulador do clima do planeta Terra e que tem uma biodiversidade gigantesca. E aí, quando ela queima, todo mundo sente o efeito de curto, médio e longo prazo. E alguns desses efeitos a gente, inclusive, não tem nem certeza exata do que pode acontecer, em quanto tempo isso pode acontecer, porque são tantas variáveis para se levar em consideração que é difícil de chegar no resultado. Mesmo que a gente não veja o fogo na nossa frente,
as consequências dele estão aí, tá? Assim como você não ficaria, por exemplo, parado vendo o vizinho queimar o quintal dele, pegar fogo e não fazer nada, eu acho que a gente não pode ficar parado enquanto a Amazônia queima. E o meu objetivo com esse vídeo é provocar. É para fazer com que você saia desse vídeo com mais informação, com mais argumento, mas eu também quero que você sinta revolta. Esse é o objetivo. Eu não aceito mais esse sentimento de é assim mesmo, a vida é assim. O objetivo é que você perceba que, no mínimo, você tem que se interessar e sentir revolta. Menos do que isso não dá mais para aceitar. E depois, se você tiver esse sentimento de revolta, né? Não sou obrigado, ninguém é obrigado a aceitar isso. Eu vou te dar uma dica do que fazer, de como você pode começar a fazer isso hoje, inclusive. Mas no final desse vídeo, enquanto eu vou te contando tudo o que está acontecendo e como eu acho que a gente pode lidar com esse problema que é muito grave. Mas é para tentar evitar que a gente chegue num ponto que não vai mais ter volta. Esse famoso ponto de não retorno. Então, eu já vou te adiantar que o que você vai ouvir aqui afeta sim a tua vida e mais do que você imagina e pior ainda, né? Talvez você esteja respirando coisas que você nem sabe e você vai ter consequências disso que você também não sabe a curto prazo. Mas eu vou ter que voltar no tempo e ir lá para agosto de 2019, quando um grupo de fazendeiros no norte do Brasil fez uma coisa impensável. Eles combinaram de botar fogo em áreas da Amazônia como forma de protesto, para chamar a atenção do governo na época e pedir mais espaço para a criação de gado. Parece uma ficção, mas está tudo documentado, tem inclusive investigação da Polícia Federal e eles inclusive batizaram esse dia como o Dia do Fogo. Você deve estar se perguntando, né? Mas foi só uma vez. Não foi, amigo, não foi só uma vez. Desde que rolou esse Dia do Fogo, as queimadas só vêm aumentando. Para você ter uma ideia, em agosto de 19, a Amazônia registrou mais de 30 mil focos de incêndio. E segue aumentando. A gente, nesse ano, não para de crescer e a gente já conseguiu bater mais um recorde. Todos os anos a gente está batendo o recorde de alguma coisa horrorosa, tá? E essa fumaça não fica só lá na floresta. Esse fogo todo tá mais perto do que você imagina. A gente precisa ser muito sincero. Que as pessoas têm a tendência de colocar a Amazônia como um problema para quem mora lá e do agronegócio. Só que essa fumaça dessas queimadas todas já cobriu 60% do Brasil. E o ar que você está respirando em São Paulo, em Curitiba, em Porto Alegre, pode estar cheio de partícula tóxica vindo desse monte de queimada. Se você fuma, então, esqueça, tá? Pode se preparar. Nos últimos anos, as secas estão ficando mais intensas, o calor parece cada vez mais insuportável, ou vem uma chuva que não vem nunca, e aí quando vem é um dilúvio. Algumas pessoas acham que isso é coincidência. Só que essa destruição da Amazônia está impactando o clima, o ciclo de chuva, onde chove mais, onde chove menos. Tem um estudo, inclusive, que eu vou deixar o link desse tipo de coisa agora nos comentários, na descrição do vídeo, porque antes as pessoas ficavam me pedindo isso e aí eu ficava colocando só o print aqui na tela, e como não é o suficiente eu vou deixar linkado aqui na descrição. É um levantamento do MAP Biomas, que mostrou que nos últimos 37 anos a Amazônia perdeu 12% da floresta que ela tinha. Isso é tipo 10 vezes o Rio de Janeiro. A agricultura se tornou o principal vetor de desmatamento, se transformou em 15% do bioma em 2021 dessa área. A gente perdeu 14% de superfície de água em 20 anos, o garimpo avançou um monte, aí isso vai corresponder a 74% daquelas áreas mapeadas de mineração. Isso tudo, se a gente for somando com o que está acontecendo, né, com o que ainda sobrou, né, da Amazônia, é cada vez mais a gente se aproximando de um ponto de colapso. E aí, o que é que está sendo feito sobre isso? Ou não está sendo feito, né? Até onde a gente sabe, toda essa destruição continua aumentando e não está sendo tratado da maneira que devia ser.
tá? Tem investigação, você deve estar se perguntando, como eu falei, tem investigação para descobrir quem é o responsável, o que aconteceu. Tem Polícia Federal envolvida, investigando. Tem Ministério Público também investigando. Mas até agora, o que a gente viu de concreto? Mais foco de incêndio, mais destruição. E se antes a gente tinha, por exemplo, um representante político que defendia abertamente esse tipo de situação, defendia a queimada, defendia garimpo, fazia reunião para ministro dizer que tinha que passar a boiada, defendia um monte de atrocidade. Agora a gente, por exemplo, não tem isso. Só que isso não significa que a gente não possa e não deva cobrar, porque infelizmente não é o suficiente. E eu não estou falando isso por qualquer motivo, porque você não adianta colocar um ativista ambiental lá se a pessoa não tiver autonomia e verba para implementar o projeto, que ela foi colocada justamente para isso. Eu vou dar um outro exemplo, porque senão fica difícil das pessoas entenderem. Não adianta colocar a Sônia Guajajara em Ministério de Povos Indígenas se quem controla, por exemplo, quem vai demarcar a terra vai ser o Ministério da Justiça. Não existe esse tipo de lógica, fazendo lobby com bancada no Congresso e lutando, inclusive, todos os dias para impedir que avance qualquer tipo de demarcação de terra indígena. E isso eu não estou tirando da minha cabeça, tá tudo aí, é só você pesquisar. Se você é contra, inclusive, esses assuntos de demarcação de terra indígena, eu te recomendaria dar uma pesquisada melhor na história, porque além de garantir a autonomia e o direito que essas pessoas merecem e devem ter, isso auxilia na preservação desses lugares. A relação, a inteligência e a tecnologia que os povos indígenas têm e utilizam é muito mais avançada e muito mais eficaz a longo prazo do que essa ideia que alguns têm de derruba tudo, e aí queima tudo, e aí planta o que quiser de qualquer jeito, aí depois o solo fica podre, não nasce nada, destrói a biodiversidade do lugar, acaba com o recurso hídrico de tudo que tinha em volta. Esse tipo de lógica não existe mais. E aí você tá pensando o que sobre isso? Qual é a tua opinião? Tá esperando alguém aparecer para dar uma solução mágica? Porque eu vou te dar um spoiler. O próximo passo dessa história vai ser bem pior. E só vai continuar piorando pra gente. Mas calma que eu tô aqui para jogar um monte de coisa, um monte de problema no teu colo, só que também para dar algum tipo de solução. E a primeira coisa que eu acho que a gente deve fazer, que tem como fazer, é muito simples. E eu não tô falando que você vai resolver o problema das queimadas sozinho, mas eu acho que todo movimento começa com pequenas coisinhas e pequenas coisas que todo mundo pode fazer. Entre elas, o óbvio que eu vou falar, mas eu vou deixar pro final. Eu acho que primeiro a gente tem que começar a disputar essa história que fica sendo contada em todo lugar, de que o agro é legal e de que tudo depende do agronegócio. Tá na hora de espalhar a real. O agro não é tão pop, o agro é um problema e tem alguém que vai ter que fazer alguma coisa. Toda vez que você ouvir essas frases de agro é tech, agro é pop, manda real. Fala que o agro também é desmatamento, fala que o agro também é queimada, fala dessa fumaça viajando 5.000 quilômetros para entupir o teu pulmão, porque algumas pessoas infelizmente se utilizam desse tipo de papo para defender ato criminoso. O agronegócio vai passar a ser visto como algo que já foi muito importante para a economia desse país, só que agora a gente vai viver e vai continuar vivendo e vai passar a viver o resto da nossa vida, até o último dia da nossa vida, com todas as consequências negativas do que veio sendo feito até agora. E quando começarem a defender esse tipo de coisa, você deve começar a fazer pergunta para essas pessoas. Deixa a pessoa falar, para que ela comece a perceber que ela não entende tanto assim aquilo que ela está defendendo. Pergunta para o pessoal do agro se eles estão orgulhosos de ver a Amazônia pegando fogo, cidade cinza, sem cor, suja. Pergunta se é legal ver uma cidade escurecendo por causa de fumaça. Quando vier esse papo de nem todo agro é assim, pergunta então cadê a galera se manifestando contra esse bando de criminoso? E o que é que está sendo feito para isso? Quando que vai ser tomado algum tipo de atitude para combater esse agronegócio que está destruindo tudo que existe no país?
Fala em roda de família, fala no trabalho, fala com os amigos na internet, fala no vizinho, na fila do mercado, faz piada, compartilha notícia, faz meme, usa hashtag, não me importa. Mas tá na hora de começar a botar isso em todos os lugares. Tem que começar a colocar essa história de que o agro é bonzinho no passado. Essas pessoas têm que começar a ter vergonha, porque a gente é que tem vergonha de criticar o agronegócio. A gente tem vergonha. Por quê? Qual é o problema? Não se pode criticar o agro nesse país. Automaticamente você vai virar comunista se falar isso. A gente precisa começar um movimento massivo de criticar com muita intensidade, em todos os lugares possíveis. Eles precisam se acostumar a ser criticados. Tá na hora das pessoas começar a ter coragem de falar. Só porque... Qual é o problema? Vão começar a trabalhar para preservar quando? Porque só quem vai ser perseguido, quem vai ter medo, quem vai ter vergonha de falar é quem está criticando o agronegócio? Quando que vão começar a ligar o agronegócio a toda essa fumaça? Todos esses focos de incêndio? Talvez assim comecem a trabalhar para melhorar a imagem deles. Tem que começar a falar que o agro é tudo. Agro é plantar, agro é colher, é criar gado, é alimentar gado, mas é monocultura, é desmatamento, é queimada, é desequilíbrio climático, é fumaça viajando 5.000 quilômetros e chegando nos países vizinhos. Tem que começar a falar. E reclamar mais ainda, cada vez mais, ser mais chato, mais insuportável. O único objetivo da grande maioria do agronegócio brasileiro é lucro e destruição. É morte pelo lucro e a destruição pelo lucro. Se não mudar, vai continuar recebendo crítica. O agronegócio não faz a parte dele. E tá na hora das pessoas começar a se levantar. E quem faz parte do agronegócio e que tem princípios tem que levantar e falar inclusive o que está fazendo. Se essas pessoas não vão mudar por princípios, elas têm que mudar por vergonha. Tá na hora de começar a fazer isso. Além do óbvio, é claro, né? Cuidar e cobrar quem tá no poder, mas não adianta votar em negacionista e depois reclamar de catástrofe e tragédia. A gente precisa cobrar mais autonomia pro Ministério do Meio Ambiente, não só do meio ambiente, mas como esse é o assunto, eu vou falar nisso. E votar em deputado e senador que não seja da bancada do agronegócio e negacionista, né? Porque daí tem o combo da tragédia. Se você seguir, por exemplo, e apoiar ONGs que trabalham diretamente para combater o desmatamento, você também já vai estar ajudando. Tem a SOS Amazônia, tem o Instituto Socioambiental, é o ISA, tem o ZOE, que é uma ONG que foi fundada para dar acesso à saúde, uma saúde de qualidade, obviamente, né, para a população ribeirinha na Amazônia. A missão deles, inclusive, lá no site é justamente cuidar de quem cuida de verdade da Amazônia, não é ficar fazendo teatro. Tem o IP, que é o Instituto de Pesquisa Ecológica, ip.org.br. Tem a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira, que é o COIAB, coiab.org.br. Você também pode procurar aí, dar uma pesquisada muito rápida, que você vai encontrar um monte de organização que você pode seguir, apoiar se você puder e se você quiser, né? Ou seguir, compartilhar as coisas. Agora, esse corredor de fumaça gigantesco que está estacionado em cima do nosso país e que vai começar a passar para os outros é o primeiro sinal de uma cascata de tragédias sem fim e que só vai aumentar. E cada vez que uma coisa dessa acontece, é um grãozinho numa... Como é que eu posso fazer essa analogia? Uma bola de neve que nunca vai diminuir. E que quanto mais coisas acontecem, ela só acelera, aumenta e piora a tragédia que vai acontecer.